Iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Então, como falamos no café da manhã anterior, hoje vamos dar continuidade, então, a dirimir as dúvidas sobre a convenção coletiva. E quem vai nos auxiliar nisso vai ser o Dr. Olavo, que é o jurídico do Cindy Loja. Acho que todos estavam aqui no mês passado, né? Alguém não estava? Acho que todos já estavam. Tu não estavas. Então tu vai fazer pergunta nova. Então, pessoal, como o nosso presidente disse, né? Nós vamos retomar o assunto que é a Convenção Coletiva de Trabalho e vamos tentar hoje esgotar, na medida do possível. Eu sei que às vezes a gente pensa em perguntas, mas depois vai ler no futuro e vai ter dúvidas, tá? Se tiverem dúvidas no futuro, nós estamos sempre à disposição de vocês. É só buscar o atendimento através do Cindy Lojas, tá? E nós fazemos atendimento por e-mail, por WhatsApp, por telefone, sem problema nenhum. Não vamos deixar nunca desassistido nenhuma dúvida da nossa categoria, tá? Então, eu vou fazer como eu fiz na outra vez, retomar algumas explanaçõezinhas rápidas, tá? E depois eu vou abrir para perguntas, para nós tentarmos dirimir de vez qualquer dúvida que ainda possa ter, tá? Então, pessoal, retomando o que nós conversamos da outra vez, né? Na outro encontro que nós tivemos, nós falamos a respeito de como é que a gente construiu esta convenção coletiva de trabalho aqui do comércio varejista, né, do Cindy Lojas, com o Sindicato dos Empregados, né? Isso não é de hoje. A convenção, ela, apesar de ser negociada a cada ano ou no máximo a cada 2 anos, tá? Ela na verdade é uma construção histórica de muito tempo que a gente vem trabalhando, tá? Então, a maioria das cláusulas sociais, por exemplo, que nós temos dentro da nossa convenção hoje, elas foram construídas há um tempo atrás. É claro que pode acontecer e deverá acontecer no futuro de surgirem novas demandas. Por isso que está sempre se negociando, né? Por quê? Porque vamos dizer assim, o nosso sistema econômico, o nosso sistema produtivo, o nosso sistema de comércio, ele é dinâmico, né? O ser humano deixa de necessitar de algumas coisas e passa a necessitar de outras, conforme evolui ou conforme regride a humanidade, né? Então isso tudo vai acontecendo. Então, provavelmente no futuro teremos cláusulas sociais que serão negociadas. Quais são as cláusulas sociais, né, Olavo? Vocês podem dizer, me explica como uma cláusula social, né? Uma cláusula social é o auxílio creche. Por que é uma cláusula social? Porque ela faz uma construção de um direito, não só econômico, que é o salário, né? E que ela constrói um direito, ela cria um direito. O direito ao auxílio creche. Outra cláusula social, a ampliação da licença maternidade, ou ampliação da garantia de emprego, na verdade, né? Não da licença, a licença é de 4 meses, mas a ampliação da garantia de emprego, em vez de ser 1 mês após a retorno ao trabalho, né? Passa a ser 2, 3 meses, tá? Essas são as cláusulas sociais. Outros benefícios, outras situações. Cláusula social do lado do empregador, banco de horas, flexibilização de horário, trabalho em ambiente salubre, né? Autorização de compensação de jornada em ambiente salubre, são cláusulas sociais do lado do empregador, tá? Então, a convenção coletiva e as cláusulas econômicas, obviamente, né? Começa pelo salário, começam pelos abonos, pelos benefícios financeiros. E existem cláusulas sociais mistas, tá? Como eu disse, o auxílio creche é misto, ele é um direito com uma questão econômica envolvida, que é um valor a ser pago, né? Tá? Então, esse é histórico, tá? Nós falamos também que durante a evolução do nosso sistema de contratação trabalhista, né, nós tínhamos uma contratação inicial que era dominada pelo Estado, tá? E nós estamos migrando
para uma contratação coletiva, dominada pelo coletivo. Tá? Por que isso está sendo feito? Não é porque a gente entenda que essa questão do coletivo seja suficiente. Tá? É que o nosso sistema jurídico não permite mais nada além disso. Por quê? Porque o nosso legislador constituinte lá em 88, tá? Que foi uma constituição bem difícil de se fazer, aquela constituição de 88, tá? Ele disse o seguinte: eu vou botar uma cláusula pétrea aqui, dentro dos direitos sociais dos brasileiros, que prevê toda uma série de direitos trabalhistas, que interfere dentro do contrato de trabalho. Ele pegou o contrato de trabalho e jogou dentro da Constituição. E ali não se mexe. Cláusula pétrea de Constituição não se mexe. Só se mexe fazendo uma nova Constituinte. Tá? Então nós temos esse problema. Aí o que os legisladores, o que os políticos começaram a olhar? O nosso contrato de trabalho é ruim, engessado, difícil, tem uma interferência estatal violentíssima. O que nós podemos fazer que a Constituição permite? A Constituição permite que o acordado se sobreponha ao legislado. Mas, Olavo, isso não está desde 88 lá? Tá. Está desde 88 lá. Mas vocês vejam como é difícil quebrar, né, paradigmas, quebrar uma cultura, principalmente no nosso sistema jurídico, que se levou um tempão para que viesse uma lei e dissesse: efetivamente o que for negociado se sobrepõe ao legislado. Tá? E ainda essa nova lei teve que fazer as exceções para dizer: mas de qualquer forma isso aqui tu não pode negociar. Tá? Porque está lá na Constituição, tu não pode então negociar. Então é possível a categoria dizer: não, eu não quero receber o 13º salário. Não. É possível as categorias dizerem: não, eu não quero o FGTS. Não. Eu não quero o regime prisional de 8 horas por dia. Eu quero trabalhar mais de 10 horas por dia. Ah, tem uma exceçãozinha ali que eu vou deixar para vocês. Mas se não, não. Entenderam? Então, algumas coisas ainda continuam engessadas, o nosso contrato de trabalho ainda é ruim, mas houve uma pequena evolução no sentido de dizer: bom, então vocês se reúnam em categorias, se reúnam em sindicatos, e esses sindicatos poderão chegar a acordos que serão sobrepostos ao que está legislado, mesmo que signifique diminuir o direito que está no legislado. Tá? Então, um exemplo, vamos dizer, o intervalo só pode ser de 1 hora, né? O intervalo teria que ser no mínimo de 1 hora. E isto não poderia ser mexido de nenhuma forma. Hoje, se você negociar, pode fazer de 30 minutos. Né? Então, em tese, estaríamos diminuindo um direito que é do trabalhador de ficar 1 hora de intervalo para 30 minutos. Então, está se admitindo também reduzir direitos. O 12 por 36, em tese, fere diretamente as normas constitucionais, né, que limitam a 8 horas e dão no máximo a lei mais 2 horas de liberação, né, de liberalidade. Mas se construiu um entendimento de que sim, para determinadas situações se pode fazer o 12 por 36. Tá? Então, isto foi uma evolução diante de um quadro que já era, no meu entender, praticamente caótico, né? Porque o contrato de trabalho é um caos para mim. Não que não seja organizado, ele é um caos no sentido de preservar direitos e de permitir que se avance, tá, contratualmente como sociedade. Tá bom? Eu já disse para vocês e repito, nós tivemos no Congresso um desembargador que disse que só 18% da mão de obra brasileira está no contrato de trabalho. Tá? Então vejam bem, é uma coisa tão ruim que só 18% admite que isto funciona. Tá? E ele é realmente perverso, eu acho muito perverso. Nós comentamos sobre as formas de negociação, né? Eu sempre digo, negociar uma convenção coletiva é o homem feio que quer casar com a mulher bonita e ele sendo pobre.
é uma dificuldade que vocês não imaginam. Tá? E olha os negociadores, o Bono, os caras feios, né? Vai lá, como é que vai convencer, né, Bono? Mas então o que eu digo para vocês? É difícil, são duas visões diferentes de mundo que estão se encontrando, tá? Para tentar construir uma ideia. Aí o pessoal diz, mas como é que vocês deram um aumento de X%? E a gente ouve dos dois lados, sabe? É baixo, vocês deram muito baixo. Vocês deram muito alto. É uma guerra. Dentro da nossa categoria isso. O empresariado nos pega na rua e diz assim, como é que tu deu 4%? Pois tu tá achando alto ou baixo? O que eu quero saber primeiro para saber por que eu vou apanhar, né? Entendeu? Então é uma complicação, é difícil. As negociações exigem técnicas de negociação. As negociações são uma troca, tá? Como tudo na vida, né? Toda negociação presume uma troca. Quando vocês vão comprar um carro, quem vende tem um carro que vocês querem comprar, e quem compra e quem vai comprar tem o interesse de comprar aquele carro. É uma negociação. Se juntam duas coisas de pessoas que nem se conheciam para que um comercialize com o outro, tá? Isso é a beleza do capitalismo. Quanto mais livre a possibilidade de negociação, mais o ser humano se desenvolve, tá? Essa é a beleza do capitalismo. A negociação coletiva é feita dessa forma. O que se está fazendo ali? Se está tirando o direito do funcionário, do trabalhador, tá? De ele negociar a sua mão de obra melhor com o seu empregador, para dizer, vamos negociar coletivamente porque foi a saída que se achou. Vocês já souberam das últimas decisões do STF? O STF disse que nem todo contrato de trabalho no Brasil é de emprego. Óbvio, né? Mas ele teve que vir e dizer. E ele está enumerando e passando a enumerar, conforme alguns processos estão chegando até ele, quais são os casos em que o contrato é de trabalho e qual contrato não é de trabalho. De emprego, desculpa. Tá? Basicamente, o que ele está dizendo até agora é que os profissionais liberais que têm ensino superior e profissão regulamentada em lei podem fazer tanto contrato de trabalho como contrato de emprego. Por exemplo, advogado. Tá? Para o Sindilojas é um contrato de trabalho. Por quê? Porque eu não tenho obrigação de cumprir horário, porque eu não estou integralmente subordinado a decisões da diretoria, eles me repassam a questão jurídica, eu faço um parecer que muitas vezes não agrada, né, a diretoria. Se eu receber um processo para fazer uma defesa, eu vou fazer a defesa dentro da minha competência jurídica, né? Mas o Bono já me fez uma proposta de vir trabalhar aqui por 50 mil. E eu estou considerando essa proposta, eu vou tornar público. Desculpa, Bono, tu não formalizou, mas eu vou tornar público. E eu estou considerando essa proposta, né, de vir trabalhar por 50 mil para o Sindilojas, exclusivamente. Tá? Então eu vou ter cumprimento de horário, inclusive ele vai querer que eu bata ponto, né, Bono? Eu já estou formando o contrato aqui, né? Bata ponto, eu vou ser subordinado àquilo que a diretoria quer que eu faça. Então, os meus pareceres serão na direção ou conforme a diretoria me solicita que eu dê. Tá? Eu vou passar a trabalhar e atender tantos associados por dia. Isto é contrato de emprego. Tá? Então, isso o STF está fazendo. Mas eu perdi um pouquinho o rumo e eu vou voltar para ele. Na verdade, a interferência do judiciário brasileiro hoje, o problema é que eles não estão mais aplicando a lei. Eles estão aplicando o que se chama de interpretação da lei. Vocês já ouviram o Barroso falando, o ministro Barroso? A gente chama de ministro, mas é Barroso, né? Falando, ele disse que a Constituição é uma lei viva. E aí, seguidamente, eles dizem que os artigos da Constituição são inconstitucionais. Ou relativos. Sobre qual aspecto? Né? Se a Constituição é inconstitucional, qual é a Constituição que tornou-a inconstitucional? Qual é o artigo da lei? O artigo da interpretação da cabeça deles. Tá? E isso acontece
no STF, acontece no TRF, lá do Tribunal Eleitoral, que não é um tribunal, é um órgão administrativo, acontece no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, acontece no TSE, no TST. Então, isso hoje dificulta muito. Então, muitas vezes a gente dá um parecer e a pessoa diz, tá, mas Olavo é 100%? Não, nada no Brasil é 100%. Vai depender de quem julga. Tá? E essa insegurança jurídica, agora eu vou falar sobre uma coisa que poderia resolver tudo isso e que eu acho que nós temos que retomar como base de nossas vidas, e para vocês que são empresários e principalmente para quem trabalha na contabilidade. Tá? A interpretação, nós descendemos diretamente de Roma, tá? Do Império Romano. Nós somos latinos porque nós descendemos, o português descende da língua latina, do latim, que era a língua nobre romana. Tá? A língua portuguesa, ela é exata, ela é literal. É uma das línguas mais completas do mundo. Tanto que quem é que sabe português direito? Quem é que sabe escrever direito em português? É terrível, né? Que é uma coisa para cada coisa, tem regra, tem inflexão, tem 300 conjugações, o verbo, perfeito, imperfeito, perfeito, o prefeito e todo mundo. Então, é maravilhosa a língua. Só nós temos saudades, vocês sabiam disso? Não existe paralelo em nenhuma outra língua para o termo saudade. Eu sinto falta, mas a saudade que a gente canta e chora e bebe às vezes, né? Bebemos muito. Eu estou com 55, já bebi por saudade, você não imagina, né? Então, a saudade é só nossa, não existe paralelo. Para vocês verem como é literal, tá? A língua. E a interpretação da lei se perdeu dessa literalidade. Tá? Nós estamos vivendo uma sociedade hoje caótica porque se perdeu a capacidade de interpretar literalmente o que está escrito em português e o que é dito em português. Porque se vocês se basearem na vida de vocês, principalmente, por exemplo, a tributária, né, na área tributária, se basearem na literalidade do que está escrito, ou trabalhista, ou civil, ou constitucional, não tem dúvida. E o nosso direito, ele é construído em cima disso. A primeira forma de se ler a lei brasileira é literalmente o que está escrito. E não interpretar. O que está escrito lá? Não matar. Homicídio, matar, pena de tanto. Ah, mas o que é o homicídio? Matar. Está lá. Não, mas tu vê, a gente pode dizer que não, que veja bem, mas a legítima defesa não tira o caráter da morte de ser homicídio. Ela diz que você tinha um justificativa para cometer aquele homicídio. E ela é um dos poucos atenuantes que te retira o crime, que abona a pena. Tá, mas você cometeu um crime, você matou, está na lei que isso é crime e que ela vai só te tirar o crime. Então, é muito fácil. Os contratos da mesma forma, pessoal. Tem que ser interpretado literalmente. A segunda forma de interpretar a lei é ir lá nas justificativas do legislador e ver por que ele fez aquela lei. Mas essa é a segunda forma. Se eu ficar em dúvida, eu vou lá e leio. Por que aquele congresso, naquele momento, decidiu fazer aquela lei daquela forma? Tá? Porque pode surgir a dúvida por questão cultural. Até 2002, vocês sabiam que o escravo era passível de ser penhorado? Como é que é, Olavo? Sim. Em 2002, no Brasil, se eu tivesse um escravo, eu poderia dar um penhora pelo Código Comercial. Estava na lei.
culturalmente um choque terrível, né? A abolição da escravatura e o sistema escravicional, porque não é só a escravidão que nós tivemos da parte africana, da parte, né, esse último momento da vergonha escravatória do mundo. Aliás, nós temos escravidão até hoje, tá? Mas assim, como uma instituição tão forte, né, tão presente, e que o Ocidente participou, tá? Foi lá em 1800, né, com a nossa princesa Isabel, que libertou a escravatura no Brasil, não permitiu mais. Tá? Mas nós tínhamos o Código Comercial, que era anterior a isso, que permitia que se desse o escravo em penhora. Culturalmente, um choque terrível, né? Então, o que se faz? Sistematicamente olha a lei, essa lei está fora de contexto, não se aplica mais, e vai-se ao âmago dela, desse artigo da lei, para ver o porquê que ela existiu, até para que não exista mais, né? Então vai lá e vê o que os legisladores da época, na época era legal a escravatura, porque que entendiam que o escravo era uma mercadoria, era um pertencimento do senhor do escravagista, né? Ah? Claro que é um exemplo assim, terrível, mas nós temos outras questões que às vezes se chocam uma coisa com a outra, né? A nossa Constituição ela é uma Constituição totalmente bipolar. Ela diz que o direito à propriedade é universal, não tem o que fazer com esse direito da propriedade, desde que ele cumpra o fim social dele. Quer que compra uma casa para ser fim social? Vocês querem a casa de vocês tendo fim social? O que é fim social? Né? Então, há às vezes um choque entre as legislações que tem que ser resolvido. Tá? Como é que se resolve isso? Eu não sei. Quando é tão antagônico assim. Tá? Mas não pode dizer que um é incondicional e o outro é incondicional, porque eles estão no mesmo nível. Então, tem que se buscar a solução. Vai lá no que o legislador quis criar, vai na situação cultural que vai atingir o povo, para ver o que o povo quer. E isso eles não estão fazendo hoje, os nossos juízes. Eles não estão olhando o que o povo quer. Tá? Então, é isso que eu digo para vocês. Vamos criar núcleos nossos para não entrar no caos, que é de seguir uma certa corrente, que é de seguir o que funcionou, que é de seguir princípios. Nós vimos discutindo com o Paulo me dá carona agora, porque eu estou sem carteira de motorista, não por bebida, tá? Não foi bebida, foi uma multa. Estou sem carteira de motorista, então eu dependo do meu Uber Black lá. Aliás, eu nunca tive tão tranquilo na minha vida. A minha esposa está dirigindo, está num estresse que eu estou para me separar dela. Eu estou tão tranquilo. Nossa, eu durmo bem, não me estresso no trânsito, não tenho que buscar as crianças, né? Tem Uber Black, então tá bom. Então vamos fazer isso, pessoal, vamos retornar. Por que eu entrei nesse assunto, né? Porque um dos debates acalorados que nós tivemos a semana passada, e que ainda continua vivo, tá? É a questão do desconto da contribuição assistencial do trabalhador, principalmente, né? A do empregador, mandem pagar e acabou. Quando chegar a guia, vocês nem perguntem, pague com o dinheiro do escritório e depois desconto da empresa, né, Paulo? A do empregador, vocês paguem. A do empregado, aí nós vamos começar a discutir agora. E eu sei que a outra parte está brava comigo, né? A Cris está furiosa comigo. Vai, Olavo, mas Cris, vamos sistematicamente ler o que está na lei. Se fizer uma leitura sistemática da lei, mas tu vê, então, fizeram a panela e não fizeram a tampa. Se o diabo faz isso, né? O diabo faz isso, ele é famoso por isso. A decisão do Supremo não diz que é obrigatório o desconto, e nem poderia, porque não estava em discussão. Apesar de que eles fazem coisas que não está em discussão, mas, né, tu vai pagar isso aí, né? Então, pessoal, é isso aí, tá? Tudo se resolve se a gente volta aos princípios, volta à base, se faz a coisa funcionar. Porque a propositura
de sociedade que está sendo feita, de que a coisa é cada um faz o que quer e discute como quer e cria o que quiser na sua cabeça e aplica, vai dar caos, né? Isso vai dar caos, isso aí vai dar a lei do mais forte. Quem tiver a maior arma vai resolver do jeito que ele quer. Então acho, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para colocar para vocês.